Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa live agora. Hoje, mais uma vez aqui presente, agora em um novo horário, né? Estou fazendo agora a live às 9 horas. Então, Facebook Beth B Nutricionista e no Instagram Beth Browninger. As lives vão ser agora na terça-feira às 21 horas e nas quintas-feiras às 2h30. São 2 dias, 2 horários diferentes para vocês poderem se adequar. Além disso, as lives ficam disponíveis nas minhas redes sociais, né? No IGTV, no Facebook e no YouTube, que é Beth Browninger também. A introdução alimentar. Este é o tema da live, né? Passo a passo da introdução alimentar. A introdução alimentar, ela é uma fase bastante complexa e que demanda muito da mãe. Ela precisa estar bastante orientada, bastante centrada, emocionalmente bem, para que tudo corra bem nesta fase. Porque existem muitos palpites, a família dá palpite, né? A gente quer sempre fazer o melhor para o nosso filho, e na alimentação não é diferente. Então nós acabamos nos pressionando, nós mesmas temos essa sensação, né? Será que estou fazendo certo? Será que não estou fazendo certo? E isso vai gerando uma insegurança. O grande problema é a insegurança. Quando a mãe começa a se sentir insegura naquilo que ela está fazendo com o seu bebê, ela começa a errar, né? Porque ela vai ficando nervosa, ela vai se perdendo um pouco naquele caminho que ela vinha seguindo. Então, o mais importante, o meu maior conselho para as mães que vão começar a ensinar o seu bebê a comer é que elas se preparem para isso. Elas precisam estar informadas, então vocês precisam de informação, boa informação, para saber o que esperar dessa fase, ver o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que é importante, o que não é bom de se fazer nesse momento, né? E descobrindo tudo isso, porque é um mundo de informações, são muitas informações para essa época. A mãe se preparando muito bem para este momento, tudo corre com maior tranquilidade, de forma mais calma, mais tranquila. E as coisas tendem a sair melhor também para o bebê. Porque o bebê, ele capta tudo que está em volta dele. Tudo que está ao redor dele, ele vai perceber. E ele vai reagir àquilo que está acontecendo. Então, se a mãe está tensa, isso passa para o bebê, né? Se a mãe está calma, se a mãe está se divertindo, se a mãe está tranquila, segura do que ela está fazendo, isso também passa para o bebê. Assim é na amamentação, assim é nos cuidados gerais com o bebê e assim é com a alimentação também. Nós precisamos saber o que estamos fazendo para nos sentir seguras e poder agir com mais discernimento, agir com mais tranquilidade, poder ter um olhar além das nossas preocupações, enxergar tudo que realmente está acontecendo com o bebê. Então isso é bastante importante, por isso esse é o meu maior conselho para as mães que vão começar essa fase. Então as mãezinhas com o bebê de 4, 5 meses, elas precisam começar a se preparar para isso. Começado a introdução alimentar do bebê, o que vai acontecer é uma incógnita.
Como assim, Beth? Mas não é, eu começo e tem começo, meio e fim? Não, porque não é uma história já com um roteiro pronto. O seu bebê, ele é único no mundo. Ele, só existe ele, do jeito dele, vivendo o que ele vive, só naquele momento. Então, pensando em tudo isso, a gente consegue começar a entender que cada dia é um dia e que cada momento vai ser um momento e cada criança vai ser uma criança. Então, a introdução alimentar não é uma receita de bolo. Se eu colocar tanto disso, tanto daquilo, vai dar aquele resultado. Não é uma matemática. Eu vou descobrir o meu bebê. Então, você vai descobrir o seu bebê a hora que ele começar a comer, porque ele também não sabe. Então, ele vai aprender, ele vai começar a descobrir as coisas e aí a gente começa a entender muito do nosso bebê. Depois da introdução alimentar, a gente descobre muito da personalidade dele. Existem bebês que vão demorar mais tempo. Tem bebê que vai demorar mais tempo para aceitar o cadeirão. Tem bebê que vai demorar para aceitar a colher. Tem bebê que vai demorar para aceitar o alimento. Tem bebê que vai demorar para tocar o alimento. Tem bebê que vai demorar para mastigar, para engolir aquele alimento. Cada bebê é único e cada bebê vai reagir de um jeito, então não dá para a gente saber como que vai ser o nosso bebê. A gente não consegue intuir isso. Por isso, nós precisamos entender o que é introdução alimentar e o que esperar dos bebês que estão nesta fase. Porque cada bebê é um bebê, porém, existe uma linha que guia este momento, né? Que é o conhecimento, que é a descoberta. Então, o bebê, nessa hora, ele vai descobrir o cheiro, ele vai descobrir o gosto, ele vai descobrir a textura, ele vai descobrir que aquilo que entrou na boca e caiu lá no estômago mata a fome dele, assim como mata a fome o leite. Então, são tantas descobertas que cada bebê tem uma facilidade com uma coisa, tem uma dificuldade com outra coisa. O que a gente vai fazer é manter este caminho que a gente aprendeu e vai lidando com aquilo que surgir do bebê, né? Quando a gente sabe o que fazer, tudo fica mais fácil, porque podem acontecer coisas diferentes, mas eu sei para onde que eu tenho que ir. Então isso ajuda. O bebê, quando ele entra na introdução alimentar, que a gente fala com 6 meses de idade, mais os sinais de prontidão que ele tem que estar apresentando, nós vamos apresentar um mundo novo para ele. E o objetivo da introdução alimentar é apresentar este mundo novo. Não é fazer o bebê comer. Entendem a diferença? Quando o meu objetivo é fazer o bebê comer, eu me preocupo com muitas coisas que não são necessárias de preocupação neste momento. A gente preocupa com a quantidade, né? Se ele tá botando para fora ou não. E essas coisas não são pra gente se preocupar nessa hora. A gente precisa se preocupar se ele está conseguindo se sentar no cadeirão, se ele está conseguindo se entreter com aquele alimento que está ali, se ele toca o alimento, se ele leva o alimento na boca, ou se ele deixa que a gente coloque o alimento na boca, se ele aceita a colher ou não, ou a mão, né? Às vezes o bebê que não aceita a colher, a gente dá com a mão, faz com a própria mãozinha dele. Então, quando eu ensino meu bebê sobre alimentação, ensino meu bebê a comer, eu não preciso me preocupar com quantidade de comida. Quando eu presto atenção na quantidade da comida, vem aquela coisa que eu falei no começo, aquela ansiedade, aquela insegurança,
Porque o bebê que começa a comer, um bebê de 6 meses, ele não vai bater pratão nele, não vai comer em grande quantidade. Ele não consegue, ele não sabe. E nem tá interessado nisso. Ele nem sabe que aquilo lá mata a fome dele. Ele não sabe, gente. Então, ele vai mais pela brincadeira, pela cor, pela textura, por ser uma coisa diferente que ele nunca, né, teve contato. E aí depois ele vai descobrindo sabores, ele vai descobrindo que aquilo, né, é gostoso e que mata a fome. Então é todo um processo que começa com 6 meses de idade, ou com 6 meses de idade, mas ele se mantém ao longo do primeiro ano de vida, ao longo até do segundo ano de vida. Porque no primeiro ano de vida a gente vai apresentando todos os sabores naturais para o bebê. E quando o bebê completa 12 meses, ele entra, né, no segundo ano de vida dele, a gente começa a apresentar outras coisas mais apegadas à nossa cultura, né, novos sabores, preparações. Então, tudo isso se mantém, toda essa introdução alimentar, ela tem um tempo grande, então a gente não precisa se preocupar. O bebê estando em aleitamento, ele é suprido pelo aleitamento, até o momento que ele consegue virar a chave, que a gente fala, que é quando ele realmente se interessa pela comida e por se satisfazer comendo. E aí sim, ele começa a comer em maior quantidade, e aí o leite começa a se tornar o segundo plano da alimentação dele. Existem técnicas, existe uma ajudadinha que a mãe tem que dar para que essa chave vire, né? E ele realmente consiga fazer essa mudança, que é uma mudança necessária, né? Então, ao longo desses segundo semestre de vida do bebê, ele precisa fazer essa transição. Ele não vive mais de leite com 1 ano de idade, ele tem que estar vivendo de comida. Então, dos 6 até 12, o meu bebê, ele aprende a comer para que quando ele chegue com 12, ele já esteja com todas as refeições e o leite tenha diminuído para 2, no máximo 3 vezes ao dia, 3 mamadas ao dia. Certo, gente? Então, isso é que é muito importante da mãe saber. A mãe que sabe isso, ela acaba se tornando mais confiante no processo e vai conseguir ir conduzindo esse bebê para essas descobertas. Isso é super importante da gente saber. E muitas vezes o que acontece é justamente o inverso. Por quê? Porque quando o bebê começa a comer, é igual quando nasce e aquela questão da amamentação, né? O que acontece quando o bebezinho nasce? Primeira coisa que perguntam para a mãe: ele tá mamando bem? É assim, né? Já tem toda uma tensão da história. Ele tá mamando? Ele mama bem? Será que você precisa dar alguma coisa? Ah, ele tá chorando, acho que é a fome, né? Então todo mundo tenta ajudar, mas o povo mais atrapalha do que ajuda. Então, o que acontece com a alimentação quando o bebê começa a comer? É a mesma coisa. Tá comendo? Mas você vai dar desse jeito? É por isso que ele não tá comendo bem, porque você tá fazendo desse jeito, né? Tem que bater, tem que peneirar, tem que dar uma mamadeira, tem que pôr sal, tem vários palpites que vão acontecer nessa hora. E o que isso normalmente tem a ver? Com o objetivo de ver a criança comer, né? Por quê? Porque todo mundo é assim, todo mundo se satisfaz com o bebê comendo em quantidade, com qualquer criança. Criança que come bem, né? Eu sou nutricionista infantil há 20 anos e eu já acompanhei tantos casos de crianças gordinhas. E aí era muito engraçado, eu tinha uma que eu não esqueço. Ela estudava na escola pública e tinha lá a merenda, né? E quando ela ia, eu falava assim, mas ô fulano, por favor, não pega muito, põe pouquinho. Ai, Beth, mas não sei o que pego, né? É a tia que põe lá, a funcionária da escola que serve.
E quando as funcionárias viam ela gordinha vindo comer, sabia que ela comia bem, elas punham mais do que a quantidade normal para as outras crianças, né? Elas colocavam lá um padrão, aí quando vinha lá a menininha que era mais cheinha, que elas sabiam que eu gostava, elas queriam agradar, não, ela come, e punha mais. E aí a criança, né, ela vai perdendo um pouco do parâmetro, e acaba, enfim, consumindo até mais do que ela precisa, mesmo com as orientações. Então, a gente gosta de ver a criança comendo, né? Não só criança, até adulto, mas a gente tem essa preocupação com o bebê, se o bebê tá comendo ou não por causa disso, né? Porque é uma questão de sobrevivência até. E aí o que acontece? Todos esses palpites vão ficando aí na cabeça da mãe, no coração da mãe, e vai trazendo uma insegurança. Realmente, ele não tá comendo, né? Porque a gente se prende à quantidade, se prende que daqui a um mês, na próxima consulta do pediatra, tem que estar comendo bem, eu tenho que ir lá contar pro pediatra que ele comeu. Não precisa, gente. A gente tem 6 meses para esse bebê comer bem. Então dá para ir com muita calma. Porque quando a gente não vai com calma, a gente assusta o bebê. A gente assusta, né? Todo mundo já teve o primeiro dia de trabalho. Em algum lugar, em alguma coisa, vocês já tiveram o seu primeiro dia de trabalho. E aí, se no primeiro dia de trabalho te derrubam um monte de coisa que você desconhece para fazer, o que te traz? Né? Você fala, eu sou melhor, vou lá, pronto, resolvi. Não! A gente pode até fazer essa pose por fora, mas aqui, ó, a gente tá insegura. Porque é tudo novo, é diferente, eu não conheço, eu não sei desse sistema, eu não sei desse protocolo, eu tenho que me adaptar a muitas coisas. E na hora que o bebê vai começar a comer, é a mesma coisa, ele não conhece, ele nunca pôs nada na boca que não seja o leite materno, que não seja o bico do peito ou da mamadeira, né, para se alimentar. Então é tudo muito novo. Sentar para ele já é uma proeza, né? Ele começou a se sentar agora. E aí eu ponho lá o bichinho sentado e ele tem que ficar lá durante... Tem mãe que deixa 1 hora o bebê no cadeirão. Ele cansa, ele se irrita. Então são tantas descobertas que se a gente começar tudo de uma vez, o bebê assusta e é muito comum. O bebê trava e não come. E chora porque quer mamar, e chora porque quer peito, porque foi demais, a gente atropelou. Tem bebê que não liga? Tem. Tem bebê que, ó, vai embora? Tem. Né? Se depois vai ter um impacto disso na relação dele com a alimentação, a gente só vai saber depois, não é agora. E tem bebê que não, tem bebê que já vai se expressar. Isso que eu falei da personalidade, que a gente começa a conhecer mais o bebê. Ele já vai se expressar. Não chega aqui não, porque eu não tô gostando dessa história. Então, a gente tem que ir com calma. E normalmente não é isso que acontece quando é com um acompanhamento só com o pediatra, né? São poucos os pediatras que explicam tudo sobre a alimentação, sobre a introdução da alimentação do bebê, quando o bebê tá com 4, 5 meses. A não ser que ele faça a introdução com 4, 5 meses. Aí ele orienta, mas se ele tá pensando em orientar com 6 meses, ele não fala. No máximo, no final da consulta, ele fala assim, não falte na próxima consulta porque o seu bebê vai começar a comer na próxima. Eu já vou liberar a frutinha. Ai, a mãe já fica ansiosa, já vai dando um calafrio e já vai pensando. E aí tem mãe que já começa antes, que é para quando chegar lá ela já falar que tá. Ai, ele já está comendo, como se fosse uma prova. Então, gente, se libertem disso. Tá? O bebê tem 6 meses para fazer tudo isso. Vamos com calma. Ele vai curtir, vocês vão curtir e chega de pressão,
né? A gente já tem que dar conta de tanta coisa, vamos ficar só com a parte boa que é melhor, né? O sofrimento a gente deixa para outras partes da nossa vida. Não precisa de angústia, não precisa de tudo isso. A gente vai simplesmente curtindo e descobrindo e ensinando o bebê, acompanhando ele nessas descobertas. Isso é muito importante, porque aí ele calmo, tranquilo, se divertindo com tudo aquilo, ele vai aceitar de uma maneira mais fácil, ele vai aprender sem trauma, sem dores, sem sofrimento e com prazer, né? E aí vai vincular o prazer com a comida. E isso é bom, tá, gente? É bom. Isso não é um fator que vai levar à obesidade, como muitas vezes já me perguntaram. Beth, você fala de comer com prazer, mas quem come com muito prazer não come demais e fica gordinho? Não. Quem come demais e fica gordinho, além do prazer, tem muitos outros sentimentos ligados à relação com a comida, ligados com o momento da alimentação. E aí tem esse desbalanceamento que leva normalmente a esses momentos de compulsão ou come e não se sacia nunca. Então é importante ensinar para o nosso bebê a comer com prazer e a comer alimentos bons, né, com prazer. Não é só o chocolate, o sorvete que nos dá prazer. A gente pode descobrir o prazer em uma alimentação natural, né? Porque é isso que a gente vai ensinar para o bebê. E é importante isso, cada vez mais a gente sabe disso, né? Hoje mesmo eu coloquei o meu post de hoje, tanto no Face quanto no Instagram, um videozinho curto falando sobre a expressão gênica, ou seja, os nossos genes, eles vão ser expressos ou não muito também em função da alimentação que a gente tem nesse primeiro ano de vida. Então é super importante que a nossa alimentação seja uma alimentação saudável e natural. É muito... ele define a saúde do seu bebê a longo prazo, né? E é tudo que a gente quer como mãe, né? O que a gente mais quer como mãe? Cuidar, né? Garantir que as coisas saiam bem. Tem muita coisa que a gente não consegue, nunca vai conseguir, mas essa é possível, né? Essa é possível, a gente pode sim possibilitar uma alimentação saudável que vai fazer com que esse bebê cresça saudavelmente agora, de criança, de adolescente, de jovem, de adulto e na velhice. Então tudo isso é importante da gente pensar e da gente saber. Tá? A live tá aberta, se vocês quiserem perguntar. A Mara perguntou aqui, fez uma perguntinha e eu vou responder agora. Má, qual o horário melhor para alimentar o bebê, Beth? Qual o horário melhor para alimentar o bebê, Mara? A hora que ele tá com fome. Qual o melhor horário pra gente comer? A hora que a gente tá com fome. Preciso ter uma regra de horários para o bebê? Eu acho que é um pouco isso que a Mara está perguntando. É importante, assim como todo o resto da vidinha do bebê, quanto mais rotina a gente tiver com o bebê, mais calmo esse bebê tende a ser, porque ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe o que esperar, e aí ele acaba ficando mais tranquilo. Com a refeição não é diferente. E isso não quer dizer ser inflexível, Mara. O que é inflexibilidade? É meio-dia, o bebê tem que comer. Mandou uma carinha feliz pra mim, gente. Mara, não preciso ter um horário fixo, tá? O meu bebê, ele pode ter horários mais flexíveis. Por quê? Porque salvo raras exceções, os bebês não são reloginhos. Tem bebê que é relógio, mas não é a maioria. E aí o que acontece? O bebê nesse dia ele dormiu mais. Aí o horário vai ficar um pouquinho tudo meio atrasado.
Ou ele normalmente dorme à tarde, hoje ele dormiu de manhã. Ou o inverso, né? Ele dorme todo dia à tarde, ele não dormiu à tarde. Então, à noite ele vai estar mais cansado. O cansaço, o sono, até o excesso de fome vai causar uma irritabilidade, assim como é com a gente, né? Às vezes a gente começa a perder a paciência e a gente não sabe e de repente se lembra, nossa, é porque hoje eu tô muito cansada, eu não dormi direito. Hoje foi uma noite que eu não dormi direito, gente. Minhas duas crianças acordaram, minhas duas princesas. Meu Deus, não, na verdade eu não dormi hoje, praticamente, né? Sabe quando você deita, acorda e deita, acorda e deita, acorda? Foi assim. Mas tudo bem. Então, hoje foi um dia que eu estava um tanto quanto mais irritada, né? Não fala muito hoje que o pavio tá curto. E o bebê é a mesma coisa. Se o bebê ele tá cansado, ele tá com sono, é só a gente lembrar de todo o processo que tá acontecendo. Se o bebê tá com sono, cansado, ele não vai querer aprender tudo aquilo. Ele só quer aconchego, ele só quer colo, peito. E aí fica difícil. Então a gente precisa ter um horário, a gente precisa ter na nossa cabeça qual é essa rotina de alimentação do bebê, quais as refeições que ele precisa fazer, que horário que essas refeições são melhor para aquele bebê, para a gente conseguir saber flexibilizar. Vocês entendem isso? Fui para trás aqui. Vocês estão entendendo? Porque se eu sei como meu bebê tá funcionando e eu sei o que eu tenho que fazer em que horário, então que horas que é o café da manhã, que horas que é o almocinho dele, que hora que é a frutinha da tarde, naquele dia que ele não dormiu, eu posso pensar em trocar as coisas. Não é cada dia acontecer de um jeito, porque daí o bebê também não aprende nada, né? Ele não sabe mais, agora é hora de fruta, agora é hora de almoço, o que tá acontecendo? Vai ficar mais difícil para ele, lembra que ele tá no processo de aprender as coisas. Mas, se eu sei que naquele dia aconteceu isso, e por isso ele tá mais cansado, com sono, mais irritado, talvez nesse momento não vai rolar a refeição, né? Então, por exemplo, meio-dia é a hora que o bebê almoça. Seu bebê, você viu lá na rotina dele, é o melhor horário para ele, almoça meio-dia. Naquele dia ele não dormiu de manhã, o soninho da manhã. Aí ele foi dormir, né? Ele não dormiu quando chegou lá perto do meio-dia, ele estava cansado com sono. Você vai pôr o bebê para comer? É um esforço para ele, lembra, gente? Exige do bebê. Não, você não vai pôr. Tenta acalmar, tenta fazer o soninho dele. E aí na outra horário, ou dá o mamar, e na outra mamada, que seria a mamada, né? Era o almoço e a mamada. Não foi almoço, foi mamada. No outro horário de mamada, dá o almoço. Ai, Beth, mas daí era quase 3 horas da tarde. Pode dar o almoço? Pode. Não tem problema. Mas isso é uma exceção, não é pra... Ai, cada dia vai acontecer de um jeito, agora é isso, agora... Não dá. Né? Ele precisa ter a rotina. Porém, dentro da rotina eu posso flexibilizar de acordo com o que está acontecendo com o bebê. Porque ninguém merece, né, precisar ter um horário britânico para se alimentar. Então não precisa, tá, Mara? A gente pode sim flexibilizar esses horários, mas é importante manter a rotina porque ele ainda está em aprendizado. Espero que eu tenha respondido, né, as suas dúvidas todas aí com respeito do horário. Obrigada pela pergunta, é muito bom, né, poder esclarecer as dúvidas de vocês ao vivo, é muito gostoso. Não, porque a pessoa já tá ouvindo uma coisa, já pergunta, a gente já responde, já vai esclarecendo, e isso é o que é legal da dinâmica da live, né? Porque tem os vídeos
que, por exemplo, eu posto os meus vídeos do tema lá que eu quero falar, como hoje eu até trouxe um assunto para falar, mas é legal quando a gente tem as perguntas, porque na live é isso, a gente vai perguntando e respondendo e trocando ideias e informações aqui sobre os bebês para a gente conseguir evoluir, né, nesse caminho. Eu acho que isso é muito importante, a gente trocando informações relevantes, informações com embasamento, né, gente? Um embasamento que eu posso dizer que eu tenho, não só do que eu estudei, do que eu me dediquei para aprender academicamente, mas pelas mais de 2.000 mães que eu já orientei da parte da introdução alimentar, né? Fora as minhas outras mães, como eu contei agora o caso da obesidade. Então, são muitas mães que já me compartilharam comigo muitas informações, né? Abriram suas vidas, as suas experiências para mim e tudo isso, né? Não teve uma mãe que passou pela minha vida e que não me ensinou nada. Todas me ensinaram, né? Porque a experiência de cada uma de vocês vai me enriquecendo, né? E aí eu vou sabendo como orientar a próxima. São trocas, né? A gente vive, a gente é tudo diferente, mas é tudo igual ao mesmo tempo, né? Então é esse conhecimento todo que faz a gente passar por tudo isso de uma maneira gostosa e divertida. É isso que eu tenho tentado trocar aqui com vocês nas lives. Então aproveitem. Como eu disse no começo, as lives agora estão acontecendo de terça-feira às 9 horas da noite, como agora, horário de Brasília, e de quinta-feira às 2:30 da tarde, tá? Horário de Brasília, gente. Então são horários aí que eu tô adequando ainda, tenho tentado, pelo que vocês vão me falando, o que é melhor ou não. Tem gente que prefere agora o horário da noite, tem gente que prefere à tarde, mas são essas mudanças para adequar aí o que é melhor para todo mundo. Ok, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não tiverem mais perguntas, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu tô aqui, podem colocar aí um sininho. E eu espero então que vocês aproveitem os conteúdos: Facebook, Beth B Nutricionista, Instagram, Beth Browninger e YouTube, Beth Browninger. Aproveitem tudo isso. Dúvidas, ponham nos comentários, mandem mensagem, direct, que eu respondo a todas. Tá bom, gente? Que a ideia é essa mesmo, da gente tentar nutrir esses bebezinhos aí da melhor maneira possível, para que eles cresçam felizes, né? Sejam adultos felizes e transformem o nosso planeta em algo muito melhor do que ele está hoje. Certo, gente? Essa é o meu desejo, a minha contribuição. E então aproveitem, foi muito bom estar essa noite com vocês. Obrigada pela presença de todas, Gabriela, Cláudia, Marcos, Mara, quem tá aqui, Ana Paula, Ju, Rose, eita nós, Sarita. Às vezes a gente junta os nomes assim, né, para fazer o perfil, e aí eu me confundo aqui para ler. Mas é isso, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero vê-los nas próximas lives, então. Foi um prazer, boa noite, muita luz, muita paz, muito amor pro bebê e pra família de vocês. Tchau, gente!